Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um chapeuzinho para gato, que esse aqui eu fiz num tamanho para uma gatinha de mais ou menos 4 quilos, uma gatinha de tamanho médio. Ela tem um espacinho para separar as orelhas de 6 centímetros e esses furos aqui são para encaixar na orelhinha. Essa peça é bem fácil de fazer, inclusive de ajustar para o tamanho que você precisar, para o tamanho que for o pet. Eu fiz com fio Anne e agulha número 3. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com laço mágico, 3 correntinhas, mais 14 pontos altos no laço mágico de base. Feitos os meus pontos altos, eu ajusto o laço mágico, fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, a segunda carreira eu inicio com 3 correntinhas e um ponto alto na mesma correntinha de base. Na sequência, 2 pontos altos em cada ponto alto de base. Meus amores, fiz toda a volta. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Terceira carreira, 3 correntinhas. E 2 pontos altos no ponto seguinte de base. E a repetição dessa carreira vai ser com um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos no ponto alto seguinte de base. Então, eu faço o primeiro ponto da repetição sozinho, num ponto de base, e o segundo e o terceiro eu faço juntos no ponto de base seguinte. E repete isso por toda a volta. Meus amores, para essa peça é importante conferir algumas medidas do bichinho que for usar. Aqui no caso, eu preciso de uma distância de 6 centímetros entre as orelhinhas. E aqui com 3 carreiras eu consegui isso. E sabendo isso, você pode ajustar essa etapa da peça para o tamanho que você quiser, inclusive para um cachorro grandão. É só você conferir o tamanho que precisa entre as orelhas. Fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Então, aqui nessa minha terceira carreira, eu cheguei a 45 pontos. E na quarta, eu vou fazer uma parte em pontos altos, o furo para uma orelha, uma outra parte em pontos altos e o furo para outra orelha. Então, esse pontinho a mais que sobrou, desses 45 pontos, esse ponto ímpar, eu vou fazer ele a mais em uma das partes de pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou fazer a seguinte distribuição. 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais 10 pontos altos, um em cada ponto alto de base. Então, feitos os meus primeiros pontos altos da carreira, eu vou pular 12 pontos de base e vou fazer 24 correntinhas para dar bastante espaço para a orelha. Feitas as minhas correntinhas, eu vou pular os 12 pontos de base. A partir do ponto alto seguinte, aos 12,
eu vou fazer 10 pontos altos. Faço novamente 24 correntinhas. E fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. A quinta carreira eu inicio com 3 correntinhas e um ponto alto na mesma correntinha de base. E na sequência, 2 pontos altos em cada ponto alto e em cada correntinha de base. Terminada essa carreira toda feita com 2 pontos altos, fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E agora eu vou iniciar uma carreira com 3 correntinhas e 2 pontos altos no ponto alto de base seguinte, e assim nós temos esse terceiro ponto alto em aumento. Então, a sequência fica sendo um ponto alto sozinho, o segundo e o terceiro juntos no mesmo ponto alto de base. E o que acontece? Dependendo do quanto você quiser essa partezinha da peça com babadinho, quanto frufru você quiser, quanto repolhudo você quiser que seja o seu chapéuzinho, você faz mais ou menos aumentos nessa etapa. Lembrando que se você estiver fazendo chapéuzinho para um gatinho ou para um cachorro maior, você vai precisar de mais carreiras. E aí você distribui esses aumentos que você quer por essas carreiras que você vai precisar. Lembrando que se você estiver fazendo um tamanho diferente e estiver com dificuldade, me procura que eu te ajudo. Meus amores, essa sétima carreira eu vou fazer com um aumento a cada 6 pontos. Então, eu inicio com 3 correntinhas e faço 3 pontos altos. E na sequência, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E a repetição fica sendo com 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E o quinto e o sexto juntos, no mesmo ponto alto de base. E repete. Lembrando que você pode fazer com mais ou menos pontos nessas 3 últimas carreiras, e o número de pontos que você fizer nelas é que vai definir o quanto o seu chapeuzinho vai ter babadinho, o quanto ele vai ser repolhudo. E se você estiver fazendo um tamanho maior do que eu estou fazendo, é só você fazer mais carreiras. E aí você vai distribuindo esse aumento pelas carreiras que você precisar. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade na execução da peça, me procura que eu te ajudo. Meus amores, terminei a peça com a distribuição de carreiras, como eu falei para vocês. Fechei a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E ele ficou assim. Aqui vão as orelhinhas. E esse redondo é o espaço que fica entre elas, que vai prender o chapeuzinho. Esse chapéu, esse tamanho, para a cabeça de uma gatinha que tem um espaço entre as orelhas de 6 centímetros. Se você precisar ajustar e tiver dificuldade, me procura que eu te ajudo. E aqui o espaço entre as orelhas eu fiz bem largo, para não ficar incomodando ela. E eu coloquei bastante babadinho para ficar com frufruzinho. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.